Olá, eu sou Christian Werner, tradutor da Ilíada e da Odisseia. Minha rotina, todo sábado de manhã, é assistir Greg News no YouTube, o programa do Gregório do Vivier para HBO Brasil. No programa do dia 5 de maio, intitulado Leveza, do Vivier lembra que a arte é principalmente sobre morte. De fato, a Odisseia de Homero começa e termina sob o signo da morte. Mas isso se dá sob duas formas particulares que perpassam o poema inteiro. Uma é a morte que o sujeito causa a si mesmo por um misto de estupidez e fraqueza moral. O indivíduo, mesmo sabendo em uma dada situação diferenciar o certo do errado, se deixa levar por interesses imediatos sem pesar o alcance, as consequências dos seus atos. O reverso desse indivíduo é aquele que faz de tudo para escapar da morte, que olha para o futuro, que tem clareza sobre o que é melhor para ele e para aqueles por quem ele é responsável. Essas duas posturas já aparecem nos primeiros versos do poema, quando Homero resume o que foi o longo retorno de Odisseu para casa depois do fim da guerra de Troia. Sempre de novo morrem alguns companheiros de Odisseu nesse percurso. Sempre de novo, porém, Odisseu tenta salvá-los. Eu leio o trecho. Do varão me narra a musa do muitas vias que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia. De muitos homens viu urbes e a mente conheceu, e muitas aflições sofreu ele no mar em seu ânimo, tentando garantir sua vida e o retorno dos companheiros. Nem assim os companheiros socorreu, embora ansiasse. Por iniquidade própria a deles pereceram, tolos, que as vacas de sol Hipérion devoraram. Nesse resumo, Odisseu parece o comandante perfeito, só preocupado com sua tripulação. Mas, embora isso valha de certa forma para o poema, as coisas não são bem assim. Outra coletividade que só tem os olhos voltados para o próprio umbigo são os pretendentes de Penélope. Os pouco mais de 100 homens que pressionam a rainha dentro da própria casa dela a escolher um deles como marido. Aliás, é dentro dessa casa que se passa a maior parte da ação, na segunda parte do poema. Os pretendentes são avisados desde o início do poema que aquilo que estão fazendo é para lá de condenável. Mas a impressão que se tem é que boa parte da população da cidade os apoia. Mesmo assim, recebem um aviso de que o fim deles está próximo, como no trecho que vou ler a seguir, não muito depois de o poema começar. Quem fala é um antigo aliado de Odisseu. Numa assembleia. Ouvi agora de mim, Itacenses, o que vou falar. Que nunca mais um rei porta-cetro seja solícito, suave e amigável, nem no juízo saiba o medido, mas sempre seja duro e cometa iniquidades, pois ninguém se lembra do divino Odisseu, dentre aqueles que regeu, e era como um pai amigável. Mas não me oponho aos arrogantes pretendentes quando agem violentos com tramóias da mente. Arriscando suas cabeças, devoram com violência a casa, e de Odisseu afirmam que nunca irá retornar. Não, me indigno com o resto do povo, como todos estão quietos, sentados, ao invés de abordando-os, segurardes, sendo muitos os poucos pretendentes. Mas a Odisseia não fala só de morte. Desejo, paciência e resistência contra as adversidades marcam os dois protagonistas do poema, o casal Odisseu e Penélope, e só vão se reunir de fato no penúltimo capítulo da história. Esta reunião só é possível porque os cônjuges compartilham de uma mesma virtude, a astúcia. Astúcia no poema não é só saber engambelar o outro. Astúcia é, sobretudo, ter paciência, esperar o momento certo de agir e nunca contar com os ovos antes de a galinha os colocar.
É isso que vemos na noite que antecede a vingança de Odisseu contra os pretendentes. Ele está em casa, mas disfarçado, de um mendigo bem miserável. Mal sabem os pretendentes, porém, eles que têm transado com as escravas da propriedade de Odisseu, o que os espera no dia seguinte. Para Odisseu, o dono da casa, não está fácil esperar por mais uma noite. Assim diz o poeta. Assim, no vestíbulo deitou-se o divino Odisseu. Embaixo estendeu pele de boi não curtida, e sobre ela muitos velos de ovelhas, que os aqueus imolavam. Eurínome lançou uma capa por cima dele, deitado. Lá Odisseu, cogitando no ânimo males aos pretendentes, jazia desperto. E as mulheres, salão afora, correram. Elas que aos pretendentes se uniam a tempo, uma para a outra exibindo risada e gáudio. E o ânimo dele agitou-se no caro peito. Muito cogitou no juízo e no ânimo, se indo atrás arranjaria a morte de cada uma, ou deixaria se unirem aos pretendentes soberbos, a última e derradeira vez. Seu coração dentro latia. Como a cadela, envolvendo os frágeis filhotes, ao estranhar um varão, late sôfrega por brigar, assim, em seu íntimo, latia irritado com as vis ações. Após golpear o peito, reprovou o coração com o discurso. Suporta, coração. Suportaste outro feito mais canalha, no dia em que o ciclope, de potência incontida, comeu os altivos companheiros. Tu resististe até a astúcia a te conduzir para fora do antro, pensando que morrerias. Assim falou, abordando o caro coração no peito. E seu coração, obediente de todo, aguentou e resistiu, sem cessar. Ele próprio revirava-se para lá e para cá. Como quando, varão, forte fogo ardendo, a um bucho cheio de sangue e gordura, para lá e para cá, gira, almejando que bem rápido fique assado, assim ele, para lá e para cá, revirava-se, cogitando como desceria os braços nos aviltantes pretendentes. Ele, um só contra muitos. E das cercanias veio-lhe Atena. Desceu do páramo, de corpo semelhante a uma mulher, parou acima de sua cabeça e dirigiu-lhe o discurso. Como de novo acordaste, herói em máxima desdita? Essa é tua casa, essa é tua mulher na casa, e o menino, assim como se deseja ser um filho. Respondendo, disse-lhe Odisseu muita astúcia. Por certo, isso tudo, deusa, falaste ponto por ponto, mas algo meu ânimo aqui no íntimo cogita. Como, nos aviltantes pretendentes, descerei os braços, um único sendo? Eles estão sempre juntos lá dentro. Além disso, algo maior no juízo cogito. Mesmo que eu matasse graças a Zeus e a ti, como me safaria? Peço que tudo isso ponderes. De fato, na sequência, a deusa acalma e aconselha o herói. Nós não temos mais deuses para executar esse papel, mas bons livros, eu espero, ainda realizam essa função.